Algumas palavras podem mudar destinos inteiros. Se você acredita que a verdade sempre vem à tona, então essa história é para você. E se quiser mais histórias como essa, siga o canal. A ilha de Patmos estava cercada por um silêncio pesado. Entre rochas cortadas pelo vento e o mar revolto, um homem idoso carregava nas costas o peso da perseguição e da solidão. João, o último dos apóstolos, exilado por ordem do imperador, parecia condenado ao esquecimento. Mas foi nesse deserto de pedra que o céu se abriu como nunca antes, e a eternidade rasgou o véu da história humana. A visão não começou com triunfo, mas com temor. Vozes como trovões ecoaram do alto, e um livro selado com 7 selos apareceu diante dos olhos cansados do velho discípulo. Ninguém parecia digno de abri-lo, até que o cordeiro, morto mas vivo, tomou o livro em suas mãos. Era a revelação que mudaria o curso de todos os tempos. João descreveu anjos, cavalos, trombetas, terremotos, estrelas caindo do céu e mares tingidos de sangue. A linguagem parecia insuportável, mas tinha um propósito: despertar a humanidade para sinais que atravessariam séculos até chegarem ao nosso tempo. Cada selo aberto não era apenas uma visão distante, mas o prenúncio de algo que já vemos diante de nossos olhos. O Apocalipse não foi escrito para gerar pavor cego, mas para abrir os olhos de quem caminha na escuridão. Ele revela que por trás das guerras, fomes, pestes e perseguições existe um propósito. O mal não reina sozinho. Ele é apenas o eco de algo maior, e aqueles que não fecharem o coração à verdade perceberão que as profecias não pertencem ao futuro distante. Elas já estão se cumprindo agora. Se olharmos para as manchetes dos jornais, veremos a sombra das antigas palavras ecoando no presente. É como se as páginas do Apocalipse saltassem da Bíblia para a tela do noticiário. Cada catástrofe, cada conflito, cada onda de engano espiritual soa como um lembrete. O tempo não é infinito e a história está caminhando para um desfecho inevitável. O primeiro capítulo dessa jornada não é sobre destruição, mas sobre preparação. É o chamado para reconhecer que estamos vivendo num mundo que já respira os sinais do fim. A profecia não é um enigma abstrato, é um espelho colocado diante de nós. Você já sentiu em silêncio que algo grande está por acontecer? Que o mundo inteiro caminha sobre uma corda esticada, prestes a se romper? Talvez essa inquietação seja o eco das palavras de João em Patmos. E assim, antes de mergulharmos nas 7 profecias mais aterrorizantes, precisamos entender: não se trata apenas de olhar para tragédias, mas de enxergar o fio invisível que as conecta a um plano maior. A revelação não é sobre medo, mas sobre escolhas. No próximo capítulo, abriremos o primeiro selo e veremos como a visão das guerras e rumores de guerras não ficou no passado, mas pulsa no presente com força inescapável. Já passou pela sua mente que estamos vivendo dias semelhantes aos descritos em Apocalipse? Comente aqui embaixo. E se essa mensagem já te tocou, curta o vídeo para que mais pessoas percebam o quanto a verdade é urgente. A primeira visão que João testemunhou, ao abrir-se o selo, foi a do cavalo vermelho. O cavaleiro que o montava recebia poder para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Era a imagem de um mundo que viveria mergulhado em conflitos incessantes, guerras declaradas e rumores de guerras que alimentariam medo e incerteza. Durante séculos, essa profecia foi interpretada como um presságio distante. Mas se voltarmos nossos olhos à história, veremos que ela se repete como um ciclo inevitável. Roma contra os povos vizinhos, cruzadas, impérios em confronto, revoluções sangrentas. O século XX trouxe a confirmação mais terrível: 2 guerras mundiais que consumiram milhões de vidas, campos devastados, cidades em ruínas, e o eco das bombas que ainda ressoa como cicatriz no coração da humanidade. No entanto, o Apocalipse não fala apenas de batalhas antigas. Ele fala do espírito que paira sobre a humanidade, esse impulso destrutivo que nunca encontra descanso. Hoje, basta abrir os noticiários: a invasão da Ucrânia, os conflitos no Oriente Médio, as tensões entre China e Taiwan, ameaças nucleares que pairam como nuvens escuras sobre o planeta. O que João viu em Patmos não era um episódio isolado, era uma marca permanente da era humana até o fim. As guerras não são apenas exércitos marchando,
Elas são também rumores. O medo constante de que algo pior está por vir. É a ansiedade que paralisa nações inteiras, a corrida armamentista que consome recursos que poderiam alimentar milhões de famintos. É a sensação de que estamos sempre à beira do abismo, como se uma fagulha pudesse incendiar o mundo inteiro em questão de dias. E quando o cavalo vermelho corre pela terra, ele não distingue inocentes de culpados. Ele arrasta consigo famílias inteiras, crianças órfãs, refugiados que caminham quilômetros em busca de um abrigo que nunca chega. O sangue derramado não é apenas o dos soldados, mas o dos que pagam com a própria vida o preço da ambição e do orgulho humano. O Apocalipse não descreve guerras para saciar curiosidade mórbida, mas para alertar. Enquanto a humanidade buscar sua própria glória, o cavalo vermelho continuará cavalgando. Ele anuncia que a paz humana é frágil, que tratados e alianças não resistem quando o ego e a vaidade se erguem acima da compaixão. Mas mesmo nesse cenário, há uma verdade que ecoa como esperança. Cada conflito revela a urgência de uma paz que não vem dos homens, mas de Deus. João não escreveu para que tivéssemos medo, mas para que reconhecêssemos que os impérios passam, os exércitos caem, mas a promessa do Cordeiro permanece. Se hoje você sente o peso da violência ao seu redor, lembre-se, as guerras não são apenas sinais de destruição, mas convites para levantar os olhos ao céu e perceber que a história humana não caminha sem direção. No próximo capítulo, veremos como o segundo cavalo, o negro, traz consigo outra profecia aterrorizante. A fome que se espalha pela terra, uma fome que não é apenas de pão, mas de justiça e esperança. Você já sentiu que vivemos numa era em que a paz é apenas uma palavra vazia? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se acredita que mais pessoas precisam acordar para esses sinais, compartilhe essa mensagem e siga o canal para não perder os próximos capítulos. Quando o terceiro selo foi aberto, João viu surgir o cavalo negro. Seu cavaleiro carregava uma balança na mão, e uma voz ecoou como sentença: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite e o vinho. Era a visão de um mundo onde o alimento se tornaria tão caro que um trabalhador gastaria todo o seu salário apenas para sobreviver. Essa cena não é apenas simbólica. Ela retrata a fome, não como ausência total de comida, mas como desigualdade, injustiça e miséria. Desde a antiguidade até hoje, a fome sempre acompanhou guerras, secas e corrupções. Mas o que antes parecia castigo localizado agora se torna ameaça global. No século XX, vimos regiões inteiras da África dizimadas pela fome. Crianças com os olhos fundos, mães que enterravam filhos sem forças sequer para chorar. Milhões de vidas se perderam não apenas por falta de colheitas, mas porque a distribuição era injusta, porque governos usaram o alimento como arma de poder. O cavalo negro cavalgava em silêncio, sem trombetas, mas com passos que ecoavam alto no coração da humanidade. E no nosso tempo, hoje, a fome não é apenas desnutrição, é também a inflação que devora o salário das famílias. É o preço do arroz, do feijão, da carne, subindo mais rápido do que as mãos conseguem segurar. A balança do cavaleiro parece pesar sobre cada mercado, sobre cada feira, sobre cada mesa vazia. Em países ricos, toneladas de comida são jogadas fora todos os dias, enquanto em outros lugares crianças disputam restos em lixões. O cavalo negro não aparece só nos desertos da Somália, mas também nas periferias das grandes cidades, nas ruas onde pessoas invisíveis esperam um prato que nunca chega. O Apocalipse descreve ainda algo perturbador. Enquanto o povo luta para comprar trigo e cevada, o azeite e o vinho permanecem intocados. É a imagem da desigualdade, onde os luxos continuam acessíveis para poucos, enquanto a maioria luta pela sobrevivência. Não é exatamente o que vemos hoje. Restaurantes de luxo em contraste com filas quilométricas por cestas básicas. Abundância para alguns, fome para muitos. Mas a fome não é apenas de pão. Há também a fome de justiça, a fome de dignidade, a fome de esperança. Muitos têm o estômago cheio, mas a alma vazia. Procuram em prazeres passageiros o que só pode ser preenchido pelo pão vivo que desce do céu. Essa é a outra face do cavalo negro. Mostrar que a miséria material
é apenas reflexo de uma miséria espiritual que assola a humanidade. Ainda assim, mesmo diante desse cenário, há uma promessa. Aquele que multiplica pães e peixes continua sendo o mesmo. A profecia não é apenas aviso de juízo, mas chamado à compaixão. Em cada ato de generosidade, em cada pão repartido, o cavalo negro perde um pouco de sua força. Você já percebeu como a fome, visível ou invisível, está presente ao nosso redor? Já viu olhos que clamam por mais do que comida, mas também por dignidade e amor? Comente aqui embaixo. Se essa mensagem tocou seu coração, curta e compartilhe para que mais pessoas percebam o quanto a fome do mundo é também um chamado para despertar a fé. No próximo capítulo veremos como o quarto selo revela outro cavalo, o pálido, que traz consigo pestes, doenças e a sombra da morte. Uma visão que parece distante, mas que já experimentamos de forma cruel nos últimos anos. Quando o quarto selo foi aberto, João contemplou a visão mais assustadora até então. Surgiu um cavalo pálido, e o nome do seu cavaleiro era Morte. O inferno o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, pelas pestes e pelas feras. Essa não era apenas a descrição de uma calamidade isolada, mas o retrato de uma era em que a humanidade enfrentaria doenças avassaladoras, tão letais, que mudariam o curso da história. Se olharmos para trás, veremos esse cavalo galopando ao longo dos séculos. A peste negra, no século XIV, ceifou quase metade da população europeia. Milhões de corpos foram lançados em valas comuns, cidades inteiras desapareceram. O medo não estava apenas no contágio, mas na sensação de que a vida havia perdido qualquer proteção. O cavalo pálido não precisava de exércitos. Sua arma era invisível, mas devastadora. Séculos depois, outras pestes se levantaram. A varíola, a gripe espanhola em 1918, que matou mais que a Primeira Guerra Mundial. Cada uma dessas epidemias mostrou que, por mais avançada que fosse a ciência ou o poder humano, bastava um sopro de doença para colocar impérios de joelhos. E no nosso tempo recente, esse cavalo galopou diante de nossos olhos. A pandemia da Covid-19 transformou o planeta em deserto de medo. Cidades inteiras silenciaram. Ruas vazias lembravam cenários apocalípticos. O inimigo não era visível, mas estava em cada toque, em cada respiração. Hospitais colapsaram, famílias foram separadas por barreiras de vidro e milhões de vidas se perderam. Pela primeira vez, o mundo inteiro experimentou, ao mesmo tempo, a sensação de vulnerabilidade diante da morte. Mas o texto de Apocalipse vai além. Ele fala de pestes que vêm acompanhadas de fome e guerra. E de fato vimos isso. A pandemia não trouxe apenas doença, mas também recessão, desemprego, escassez. Foi um lembrete de como todos os pilares que sustentam a humanidade são frágeis quando confrontados com o inesperado. E há algo ainda mais perturbador. A profecia diz que o inferno seguia atrás da morte. Isso significa que a doença não destrói apenas corpos, mas também esperanças. Muitas pessoas, diante da dor, se entregaram ao desespero, ao vazio espiritual. O cavalo pálido não espalha apenas vírus. Ele espalha desesperança. No entanto, mesmo nesse cenário, a visão não é apenas de terror. O cavalo pálido não tem poder absoluto. Ele só age dentro dos limites permitidos por Deus. Isso significa que, ainda que a humanidade sofra, há um propósito oculto: despertar corações que vivem como se fossem eternos, mas esquecem a fragilidade da vida. Quantas vezes uma enfermidade leva alguém a refletir sobre o sentido da existência? Quantos reencontraram a fé em meio ao medo da morte? É paradoxal, mas muitas vezes é no vale da sombra que os olhos finalmente se levantam para a luz. A profecia das pestes não é apenas uma ameaça, mas também um convite. Lembrar que a verdadeira vida não está no fôlego que pode ser interrompido, mas na eternidade prometida pelo Cordeiro. E você, como atravessou o tempo da pandemia? Perdeu alguém querido ou sentiu sua fé ser testada? Compartilhe nos comentários. Se essa mensagem te lembrou da urgência de valorizar cada instante de vida, curta o vídeo para que mais pessoas também despertem. No próximo capítulo, abriremos o quinto selo e veremos como a criação geme sob o peso de catástrofes naturais. Terremotos, tempestades
incêndios e mares em fúria. Sinais que mostram que a própria terra, como uma mãe em dores de parto, anuncia que algo grandioso está por vir. Quando o quinto selo foi aberto, João viu sinais que não vinham apenas dos homens, mas da própria criação. O céu escureceu, estrelas caíram como figos de uma figueira sacudida, o sol se tornou negro como pano de saco, e a lua, vermelha como sangue. Era a visão da natureza em convulsão, anunciando que até a terra geme, como uma mãe em dores de parto, diante da aproximação do fim. Desde os primeiros relatos bíblicos, a criação nunca foi apenas cenário. Ela participa da história. Quando Caim matou Abel, a terra clamou pelo sangue inocente. Quando Israel foi desobediente, os céus se fecharam e a chuva não caiu. Agora, no Apocalipse, a natureza se torna testemunha e juíza, revelando em catástrofes aquilo que o coração humano se recusa a enxergar. Olhe ao redor. Quantas vezes você ouviu falar de terremotos devastadores? O Haiti, em 2010, reduzido a escombros. O tsunami de 2004 no Sudeste Asiático, que varreu cidades inteiras em minutos, arrastando famílias, histórias e sonhos. O Japão, com Fukushima, mostrou como em segundos a Terra pode engolir a segurança construída por décadas. Incêndios florestais consomem continentes inteiros. Austrália, Amazônia, Califórnia, imagens de céus tingidos de vermelho, animais fugindo, cidades sufocadas pela fumaça. É como se o planeta gritasse que não aguenta mais a exploração e o descuido do próprio homem. As mudanças climáticas intensificam enchentes, furacões, secas. O gelo dos polos derrete, oceanos se elevam, e ilhas inteiras correm risco de desaparecer. Nunca tantas pessoas foram obrigadas a deixar suas casas por causa de desastres naturais como nos últimos anos. Refugiados do clima são o novo rosto do sofrimento humano. E ainda assim, muitos insistem em ignorar os sinais. Mas João já havia descrito: o sol se apagaria, a lua se tingiria de sangue, as estrelas cairiam. Não seria apenas a destruição da criação, mas sua resposta diante da injustiça e da maldade humana. A profecia nos mostra que a natureza é como um espelho do coração humano. Quando a humanidade vive em rebeldia contra Deus, até o equilíbrio da terra se rompe. A ganância, a exploração sem limites, a indiferença diante do sofrimento do próximo não afetam apenas sociedades, mas o próprio planeta. Porém, o Apocalipse não fala da criação apenas como vítima, mas como anunciadora. A agonia da natureza é um aviso. Cada terremoto, cada enchente, cada catástrofe é como o toque de uma trombeta que chama o ser humano a acordar. O tempo não será para sempre. Você já parou para pensar como os sinais da Terra dialogam com a palavra? Quantas vezes, diante de uma tragédia, alguém pergunta: o que Deus está tentando nos mostrar? Talvez não seja apenas destruição, mas um alerta. O mundo não é eterno, a criação não é infinita, e nossa esperança não pode estar em bases que podem ruir em segundos. E mesmo diante dessa agonia, há promessa. João também viu novos céus e nova terra, onde não haverá mais morte, dor ou catástrofe. O grito da criação é sinal de que algo maior se aproxima, o nascimento de um mundo restaurado. No próximo capítulo, veremos como a quinta profecia revela um perigo mais sutil, o engano espiritual. Falsos profetas e falsos messias se levantarão, e muitos, cansados e vulneráveis, entregarão seus corações ao engano. Essa talvez seja a mais perigosa de todas, porque não destrói apenas corpos, mas também almas. E você, já sentiu que a própria natureza clama diante dos olhos do mundo? Se essa mensagem te despertou, comente aqui embaixo e compartilhe para que mais pessoas percebam que os sinais estão diante de nós. Quando o sexto selo foi aberto, João ouviu falar de uma realidade ainda mais sutil e perigosa, que guerras, fomes, pestes ou catástrofes, o engano. Ele advertiu sobre falsos profetas, falsos messias, sinais e maravilhas que confundiriam até mesmo os escolhidos, se fosse possível. Essa profecia não fala de destruição visível, mas de algo mais profundo, a mentira que veste a máscara da verdade. Ao longo da história, vemos rastros desse cavaleiro invisível, movimentos religiosos que prometeram salvação e conduziram multidões ao desespero, líderes que se autoproclamaram enviados divinos,
mas arrastaram pessoas a suicídios coletivos, como em Jonestown. Pregadores que enriqueceram à custa da fé simples, manipulando com promessas de milagres instantâneos. Cada um deles foi parte desse grande teatro do engano. Mas hoje, o cenário se torna ainda mais complexo. O mundo digital abriu espaço para que qualquer voz alcance multidões. Em segundos, uma mentira pode se espalhar mais rápido que a verdade. Surgem gurus, profetas virtuais, ideologias que se apresentam como luz, mas carregam trevas. Falsas promessas de prosperidade, espiritualidades superficiais, mensagens que agradam ao ouvido, mas desviam o coração. E o que mais assusta é que o engano não vem de fora apenas. Ele muitas vezes nasce dentro de templos, sob o manto da religião. Palavras da Escritura são distorcidas, retiradas do contexto, transformadas em instrumentos de manipulação. O rebanho se dispersa quando não distingue a voz do verdadeiro pastor. O Apocalipse alerta: haverá sinais e prodígios que enganarão. Isso significa que o perigo não está só no óbvio, mas no sutil. O falso profeta não se apresenta como inimigo, mas como amigo. Ele não chega com espada, mas com palavras doces. E é justamente aí que mora a ameaça. Quando o coração cansado, sedento de esperança, se deixa seduzir pelo brilho de uma luz que não vem do alto. Vivemos uma era de confusão. Pessoas não sabem em quem acreditar. Teorias, ideologias, movimentos espirituais e políticos disputam atenção. Muitos são arrastados de um lado para outro, como folhas ao vento. A profecia já se cumpre diante de nossos olhos. Mas como discernir a verdade do engano? João nos dá a chave. Somente aqueles que permanecem no Cordeiro conseguem resistir. A voz de Cristo é a única que não muda, que não engana, que não manipula. Ele mesmo disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem." Esse é o antídoto contra o falso profeta, intimidade com o verdadeiro pastor. O maior perigo dessa profecia não é perder bens ou saúde, mas perder a alma, ser seduzido por ilusões que afastam do caminho da vida eterna. Por isso, a advertência não é apenas para observar sinais externos, mas para vigiar o próprio coração. E você, já se sentiu confuso com tantas vozes falando em nome da verdade? Já percebeu como algumas promessas parecem doces, mas escondem correntes? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se essa reflexão tocou você, curta e compartilhe para que mais pessoas despertem contra o engano dos falsos profetas. No próximo capítulo, veremos como a sexta profecia revela um mundo que se volta contra a fé. Não será apenas perseguição distante, mas um sistema global que tenta silenciar a voz daqueles que permanecem firmes. A fidelidade será posta à prova, como nunca antes. Quando João continuou sua visão, percebeu que chegaria o tempo em que a perseguição não seria apenas local ou episódica. A sexta profecia descreve um mundo inteiro erguendo-se contra aqueles que permanecem fiéis ao Cordeiro. Não seriam apenas indivíduos hostis, mas sistemas, governos e nações que, em uníssono, tentariam calar a voz da fé. A perseguição religiosa não é novidade na história. Os cristãos dos primeiros séculos foram lançados às arenas, devorados por feras, queimados vivos. Séculos depois, fiéis foram perseguidos em regimes totalitários, como na União Soviética, onde igrejas foram demolidas e bíblias queimadas. Mas o que João descreve vai além. Não será um império ou uma ditadura isolada, mas uma convergência global. Vivemos uma época em que, em muitos lugares, declarar fé em Cristo já é um risco. Igrejas clandestinas se reúnem em porões na Ásia. Cultos são interrompidos em vilarejos africanos. Vozes cristãs são silenciadas em países que proíbem a liberdade religiosa. Milhares ainda hoje são mortos simplesmente por não negarem o nome de Jesus. Mas essa profecia também aponta para algo que cresce diante de nossos olhos: a intolerância disfarçada de progresso. O mundo moderno, que se orgulha de tolerância, cada vez mais considera a fé bíblica como ameaça. Valores que por séculos foram fundamento da civilização, agora são chamados de atraso. Leis são aprovadas que colocam os princípios da palavra como discurso proibido. Aos poucos, a verdade é marginalizada e a mentira ocupa espaço sob o nome de liberdade. Esse é o mundo unido contra a fé, não apenas um governo autoritário,
mas um espírito coletivo que rejeita Deus. João viu esse espírito tomando forma, preparando o terreno para que aqueles que resistirem sejam vistos como inimigos do bem-estar social. Quem permanecer fiel será acusado de intolerante, de retrógrado, de inimigo da paz. Mas a profecia não deixa espaço para ilusões. A perseguição será real, e muitos perderão sua vida por manterem a fé. Ainda assim, a vitória não estará no poder militar ou político, mas no testemunho. João viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra, clamando por justiça. Eles não foram esquecidos, e seu sangue se tornou semente de esperança. Hoje, talvez você ainda possa erguer a voz livremente. Mas a pergunta é: até quando? Estaria preparado para manter sua fé se o mundo inteiro a rejeitasse? Essa é a essência da sexta profecia, revelar que a fidelidade verdadeira será testada não apenas em tempos de abundância, mas no fogo da perseguição. E há uma promessa: aquele que perseverar até o fim será salvo. O mundo pode se unir contra a fé, mas nada pode separar os fiéis do amor de Deus em Cristo. A perseguição não é sinal de derrota, mas de que a vitória final está mais próxima do que imaginamos. Você já percebeu como a fé vem sendo cada vez mais ridicularizada em nosso tempo? Já sentiu que viver os princípios da palavra é nadar contra a maré? Comente aqui embaixo. Se essa mensagem falou ao seu coração, curta e compartilhe para que mais pessoas despertem diante do avanço dessa profecia. No próximo capítulo, entraremos em uma das visões mais polêmicas e temidas: a sétima profecia, a marca da besta, o sinal que dividirá a humanidade entre os que se submetem ao sistema e os que permanecem firmes no Cordeiro. Entre todas as visões do Apocalipse, poucas despertaram tanto temor quanto a da marca da besta. João descreveu que viria o tempo em que ninguém poderia comprar nem vender, a não ser aquele que tivesse o sinal sobre a mão ou sobre a testa. Era a revelação de um sistema mundial de controle, onde a fé não seria apenas marginalizada, mas condicionada à sobrevivência. A marca não é apenas um símbolo religioso, mas também uma estrutura de poder. Ela representa a tentativa de substituir a adoração a Deus pela submissão a um sistema que controla não apenas corpos, mas consciências. É a escravidão do espírito sob aparência de progresso. Muitos ao longo da história tentaram decifrar esse mistério. Houve quem dissesse que era um número impresso, outros acreditaram que era tatuagem ou chip, mas o mais importante não está na forma, e sim no propósito: separar os que pertencem ao Cordeiro dos que se entregam ao sistema deste mundo. Se olharmos ao nosso redor, vemos que essa profecia já encontra terreno fértil. O mundo caminha para uma digitalização absoluta. Transações financeiras se tornam cada vez mais virtuais. Identidades são centralizadas em sistemas de monitoramento. Câmeras e algoritmos sabem onde estamos, o que compramos, o que pensamos. Nunca a humanidade esteve tão próxima de um controle global. E não se trata apenas de tecnologia. Trata-se de mentalidade. A marca da besta não é só um código, mas a aceitação de um estilo de vida que troca fidelidade por conveniência, liberdade por segurança. Muitos aceitarão, não porque sejam maus, mas porque terão medo de perder o conforto. O cavaleiro não impõe apenas pela força, mas pela sedução. Pense nisso. Quantas vezes você já viu pessoas abandonarem valores eternos em troca de vantagens passageiras? Quantas vezes a consciência foi vendida por status, poder, dinheiro? A marca da besta é, antes de tudo, essa disposição: entregar a alma para não perder privilégios. E há um detalhe perturbador. João viu que a marca se colocaria na mão e na testa. A mão simboliza ações, a testa simboliza pensamentos. É o domínio completo, tanto do que fazemos quanto do que pensamos. Não é apenas coerção externa, mas manipulação interna. No entanto, mesmo diante dessa realidade, o Apocalipse nos lembra que há outro sinal: o selo de Deus sobre a fronte dos que lhe pertencem. Enquanto o mundo se curva ao sistema, haverá um povo que permanece fiel mesmo que isso custe sua vida. Eles não se venderão, porque sabem que a verdadeira liberdade não vem das mãos do homem, mas do trono do Cordeiro. Essa profecia não foi escrita para assustar, mas para preparar. O tempo do teste virá, e cada um terá de escolher: viver de joelhos diante do mundo ou permanecer de pé diante de Deus.
E você? Já percebeu como a sociedade caminha rapidamente para um controle absoluto? Como a liberdade, pouco a pouco, é substituída por dependência digital? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se essa mensagem te despertou, curta e compartilhe para que mais pessoas reflitam sobre a urgência dessa escolha. No próximo capítulo, veremos o silêncio no céu por meia hora. Um momento misterioso descrito por João, que aponta para a pausa antes do juízo final. O instante em que o universo inteiro prende a respiração diante do que está para acontecer. João, em sua visão, descreve um detalhe intrigante. Quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Em meio a trovões, trombetas e vozes, esse instante de silêncio é talvez um dos momentos mais impressionantes de todo o Apocalipse. Pois o céu, onde coros de anjos entoam louvores sem cessar, parou. A eternidade suspendeu sua música. O universo inteiro conteve o fôlego. Por que o silêncio? Alguns estudiosos dizem que é a pausa solene antes do juízo final, como o instante em que um tribunal aguarda a sentença. Outros afirmam que é a preparação para as orações dos santos subirem diante de Deus como incenso. Seja qual for a explicação, a mensagem é clara. Há momentos em que até o céu se cala diante da gravidade do que está para acontecer. Esse silêncio tem um peso dramático. Ele não é vazio, mas cheio de expectativa. Imagine o universo inteiro, anjos e hostes celestiais, em absoluto silêncio. Nada se move, nada canta, nada fala. É como se todo o cosmos aguardasse o toque decisivo de Deus sobre a história. Talvez esse silêncio também seja reflexo do que acontece na Terra. Quantas vezes, antes de uma tragédia, há um silêncio estranho, um ar pesado, como se o mundo soubesse que algo está prestes a ruir. Quantas vezes, na sua própria vida, o silêncio antecedeu uma grande mudança? O silêncio do céu é também um convite à reflexão. Vivemos em um tempo em que os ruídos nunca cessam. Notícias, redes sociais, barulho de cidades, opiniões sem fim. Mas a profecia nos mostra que até o céu tem seu momento de pausa. Talvez seja um chamado para que também aprendamos a silenciar, a ouvir a voz que não se percebe em meio ao tumulto. Naquele instante, o silêncio não era derrota, mas preparação. Era o prelúdio do toque das trombetas que trariam novos julgamentos à terra. Como a respiração funda que antecede o grito, como o levantar da espada antes do golpe decisivo, o céu aguardava o desdobrar final do plano divino. E esse silêncio também traz consolo. Ele mostra que nada acontece sem que antes Deus prepare. O juízo não é desordem, mas parte de um plano meticuloso. Até o tempo de silêncio está contado. Isso nos lembra que, mesmo quando parece que Deus está calado, seu silêncio não é ausência, mas parte de sua providência. E você, já experimentou o silêncio de Deus em sua vida? Momentos em que parece que o céu inteiro se fechou, mas depois descobriu que ele estava preparando algo maior? Esse é o sentido da meia hora de silêncio, uma pausa para lembrar que, até no aparente vazio, Deus continua no controle. No próximo capítulo, veremos como esse silêncio se rompe com o som das trombetas. A queda das potências da terra começa a se desenrolar. Reinos que pareciam invencíveis ruirão como castelos de areia diante das ondas da eternidade. Já sentiu que estamos vivendo na beira desse silêncio cósmico, esperando que algo grandioso aconteça? Comente aqui embaixo. Se essa mensagem falou ao seu coração, curta e compartilhe para que mais pessoas despertem para a seriedade do tempo em que vivemos. Após o silêncio solene no céu, o som das trombetas ecoa e anuncia algo inevitável: a queda das potências humanas. João descreve estrelas caindo, montanhas ardendo lançadas ao mar, cidades destruídas, e os reis da terra correndo para esconder-se em cavernas. Não se trata apenas de fenômenos cósmicos, mas de um retrato simbólico. Os impérios que pareciam eternos ruirão diante do sopro de Deus. Ao longo da história, impérios nasceram e caíram. O Egito, que um dia dominou o mundo conhecido, hoje é apenas lembrança em pirâmides. Babilônia, chamada de a Cidade Dourada, desapareceu na poeira. Roma, que parecia eterna, se fragmentou em ruínas. Cada uma dessas potências se acreditava indestrutível, mas diante da eternidade não passaram de poeira nos pés da história. Mas João olha além.
Ele descreve uma queda ainda maior, de potências que dominariam o mundo no tempo do fim. A economia, a política, os sistemas humanos se tornarão frágeis diante do juízo divino. O que parecia sólido ruirá em instantes. E se olharmos para nosso tempo, não é difícil perceber como isso já começa a se cumprir. A crise econômica mundial mostra que riquezas acumuladas podem evaporar em horas. Bancos quebram, moedas desvalorizam, mercados despencam. Governos poderosos enfrentam instabilidades que revelam a fragilidade de seus sistemas. Um vírus invisível foi suficiente para paralisar economias inteiras e expor a vulnerabilidade dos que se julgavam invencíveis. O Apocalipse descreve comerciantes chorando pela queda da Grande Babilônia, lamentando porque em uma hora foram destruídas riquezas acumuladas por séculos. Não é exatamente isso que vemos quando crises financeiras reduzem fortunas a pó? A promessa de estabilidade econômica se mostra uma ilusão diante da realidade que João já havia revelado. E não são apenas impérios materiais que caem, mas também os morais e espirituais. A sociedade moderna se orgulha de progresso, mas seus alicerces éticos se esfarelam. Valores eternos são trocados por conveniências passageiras. O que antes era chamado de virtude, agora é visto como atraso. É a queda moral de uma geração que acredita estar avançando, mas, na verdade, está se precipitando ao abismo. A queda das potências é também o desmascarar da arrogância humana. Toda vez que o homem diz, construir algo eterno, Deus mostra quão breve é o domínio humano. É como uma torre de cartas que desmorona com um sopro. João nos lembra, só o trono de Deus permanece firme. Essa profecia nos desafia a não colocar esperança em impérios, governos, moedas ou tecnologias, porque tudo isso passará. Apenas o que é edificado sobre a rocha eterna permanecerá em pé. E você? Onde tem colocado sua confiança? No poder humano que pode ruir em uma hora, ou no Cordeiro cujo reino nunca terá fim? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se essa reflexão falou ao seu coração, curta e compartilhe, para que mais pessoas despertem da ilusão da falsa segurança deste mundo. No próximo capítulo, mergulharemos no clímax do Apocalipse, o juízo final. Trombetas e taças da ira de Deus se derramarão sobre a terra, revelando que o fim não é caos sem propósito, mas a vitória definitiva da justiça. O toque das trombetas ecoa como trovões no horizonte da eternidade. João descreveu taças de ira sendo derramadas sobre a terra. Relâmpagos, terremotos, pragas, mares em sangue, estrelas caindo. Era a revelação de que o juízo final não seria apenas simbólico, mas a manifestação do poder divino contra a arrogância humana. A justiça, por séculos aguardada, finalmente se levantaria. A Bíblia mostra que a paciência de Deus é longa, mas não infinita. Ele espera, dá tempo para arrependimento, chama com amor. Mas chega o momento em que a medida da injustiça transborda, e então o cordeiro que um dia foi manso aparece como o leão que julga com poder. O juízo não é vingança, mas a resposta definitiva contra tudo o que oprimiu a criação. João descreveu taças sendo derramadas, águas se tornando amargas, sol queimando os homens, trevas sobre reinos, demônios soltos para enganar reis, e, por fim, a grande batalha do Armagedom. Não se trata de metáforas distantes, mas de sinais que mostram o caos quando a humanidade rejeita de vez a luz. O juízo é o reflexo do que o homem sem Deus construiu para si. Olhe para a nossa era. Quantas vezes já ouvimos a palavra juízo associada a catástrofes globais? Pandemias, desastres climáticos, crises sem solução. Muitos interpretam como simples acidentes da natureza ou falhas humanas, mas João nos lembra, há uma mão soberana por trás da história. O caos não é sem sentido. É anúncio de que a ordem final se aproxima. O juízo final não será apenas sobre nações, mas sobre cada pessoa. Livros serão abertos, diz João. Tudo o que parecia esquecido será revelado. Nenhum ato de bondade passará despercebido, nenhum ato de injustiça ficará impune. Aquele que vê em secreto trará à luz o que foi feito no oculto. Esse é o peso do trono branco. Diante dele não haverá títulos, riquezas
ou desculpas, apenas a verdade nua diante do olhar eterno. E mesmo nesse cenário de temor, há esperança, porque no meio do juízo surge a promessa do Cordeiro. Aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cristo não terão medo do tribunal, porque sua culpa já foi levada na cruz. Para os que creem, o juízo não é condenação, mas libertação definitiva. O Apocalipse não foi escrito para nos deixar em desespero, mas para nos preparar. O juízo final é o momento em que toda lágrima, todo clamor, toda injustiça será finalmente respondida. O sofrimento não terá a última palavra. A justiça de Deus terá. E você? Como se sente ao imaginar o dia em que tudo será revelado? Isso te causa medo ou esperança? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se essa mensagem falou ao seu coração, curta e compartilhe para que mais pessoas entendam que o juízo final não é o fim, mas o começo da vitória eterna. No próximo capítulo, encerraremos esta jornada no ponto mais esperado, a esperança que renasce. A promessa da Nova Jerusalém, onde não haverá mais lágrimas, nem dor, nem morte. O capítulo final da história humana e o início da eternidade com Deus. Depois de selos, trombetas, taças, terrores e perseguições, João contempla o que talvez seja a visão mais consoladora de toda a Bíblia, a promessa da vitória final. Ele vê novos céus e nova terra. A antiga ordem de dor, lágrimas e morte já não existe mais. A cidade santa, a Nova Jerusalém, desce do céu como noiva adornada para o seu esposo. O fim do Apocalipse não é destruição sem sentido, mas a revelação da esperança que renasce. João descreve ruas de ouro, portões de pérolas, um rio de água viva que corre do trono de Deus e a árvore da vida que dá fruto em todas as estações. Mas o maior tesouro não está nos detalhes materiais. O verdadeiro milagre é que ali o próprio Deus habitará com os homens. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. É a restauração do Éden, a reconciliação definitiva da criação com o Criador. Todas as dores anteriores ganham novo significado diante dessa promessa. Cada lágrima derramada, cada perseguição sofrida, cada injustiça suportada será transformada em glória eterna. O sofrimento não terá a última palavra. O amor terá. O Apocalipse não termina em caos, mas em consolo. Essa esperança, porém, não é apenas futura. Ela já se manifesta agora, em cada coração que decide permanecer fiel. Quem guarda a fé em meio às lutas já experimenta a paz que o mundo não pode dar. A Nova Jerusalém não é apenas destino. É também certeza que sustenta no presente. Note como a narrativa se fecha em círculo. No início, João viu o cavalo vermelho das guerras, o cavalo negro da fome, o cavalo pálido da peste e a marca da besta que dominaria o mundo. Mas no final ele vê o Cordeiro reinando, a vida triunfando, a luz vencendo as trevas. É o lembrete de que o mal é barulhento, mas passageiro. O bem é silencioso, mas eterno. A esperança que renasce no Apocalipse também nos ensina algo fundamental. Não é o medo que deve mover a fé, mas a confiança. Deus não revelou o futuro para nos paralisar, mas para nos fortalecer. Ele mostra que o fim é apenas o início de algo maior e que nenhuma lágrima é inútil quando derramada diante dele. E você? Como imagina a Nova Jerusalém? Já parou para pensar que cada batalha de hoje pode ser o prelúdio da eternidade que Deus prepara? Se essa visão tocou o seu coração, comente aqui embaixo. Curta e compartilhe para que mais pessoas descubram que o Apocalipse não é o livro do medo, mas o livro da esperança. Assim concluímos esta jornada pelas 7 profecias mais aterrorizantes do Apocalipse. Guerras, fomes, pestes, catástrofes, enganos, perseguições e a marca da besta são realidades que já se desenham diante de nossos olhos. Mas acima de tudo isso, brilha a promessa. A vitória pertence ao Cordeiro. Que essa história não seja apenas mais uma reflexão, mas um convite à fé, à perseverança e à humildade, porque o Apocalipse não termina em juízo, termina em reencontro, termina em vida, termina em Deus, fazendo novas todas as coisas. Se essa série falou ao seu coração, siga o canal. Vamos continuar juntos, descobrindo como a fé transforma até os maiores terrores em esperança eterna.